Os jogadores, então, foram lá para a torcida para comemorar, então, a classificação. A gente vai falar sobre os dois lados, mas começando, então, com o Timão, tá bom, Bruno? E acho que desde o dia 25 de janeiro, quando o Corinthians ganhou a Copinha, a Lili não voltava aqui no Sport Center com uma notícia tão boa para Fiel, não é? Pode entrar num ranking aqui, né, Lili? Pois é, gente. Voltando com notícia boa, né? Um beijo para vocês aí do estúdio, ao fã de esportes. Parece que a história se repete, né? Porque ano passado tinha essa ideia de priorizar o Campeonato Brasileiro, isso com o Vanderlei Luxemburgo, aí ele deixou a Sul-Americana de lado, entre aspas, né? A gente fala assim que o Corinthians não queria classificar, é claro que os jogadores entram em campo para jogar, mas aí novamente ontem, quando sai a escalação, a gente percebe, Ramon Dias e Emiliano vão priorizar o Brasileiro, e o Corinthians consegue a classificação ali na raça, a cobrança de pênaltis, depois está nas quartas de final, aí acaba ganhando 4,5 milhões de reais com essa classificação, que dinheiro nunca é demais, tratando de Corinthians que está precisando, mas aí a comissão técnica reafirma ontem, pós-jogo, a prioridade é o Campeonato Brasileiro pela sequência que tem, mas tá aí, né, Corinthians? Se classificou, vai se preparar para as quartas de final, tem a Sul-Americana também, mas deixando claro que o Brasileirão é prioridade, até porque no sábado já tem confronto importante contra o Red Bull Bragantino lá na Neoquímica Arena. Aliás, é uma sequência difícil para o Corinthians, tá? Além do Red Bull Bragantino, vem Fluminense, Fortaleza, Flamengo, Botafogo, isso falando de Campeonato Brasileiro, e tendo nesses intervalos aí a Sul-Americana também contra o RB Bragantino, mas de fato o Corinthians conseguiu fazer a lição de casa, né? O torcedor tá aliviado, e aí eu digo, porque a gente vai conversando com torcedores na rua, se o Corinthians fosse eliminado na noite de ontem, é claro que ninguém gosta de ser eliminado, mas o torcedor não ia ficar assim tão bravo, porque ia pensar, agora é focar no Brasileiro. Mas já que classificou igual ano passado, vamos ver até onde o Corinthians consegue chegar, esperando reforços também, Thales Magno, que em breve deve ser anunciado. Mas agora, por hora, é comemorar que o Corinthians está nas quartas de final aí da Copa do Brasil. Classificação muito importante financeiramente e animicamente também, como o Ramon Dias falou, para a cabeça do jogador, ajuda muito nessa sequência difícil que tem pela frente, meus amigos. É isso, né? E ainda conseguiu rodar, né? Elenco e tal. Então foi uma noite completa pro Corinthians, já pro Grêmio nem tanto, Mari. Obrigado, Lili. A gente vê mais destaques, então, em números desse confronto, Mari. Olha só, no próximo duelo já sabe, né? Últimos 11 jogos entre Corinthians e Grêmio. 2 vitórias de Corinthians ou Grêmio e aí 9 empates. Corinthians ganhou os dois, é isso aí, ó. Corinthians ganhou os dois, um brasileiro de 21 e brasileirão de 23, muitos empates então, Mari. Mas o importante, sem projetar para frente, obviamente você projeta para frente, mas o que aconteceu na noite de ontem. Para o Corinthians, eu acho que o que a Lili traz e todo esse aspecto também que foi falado na coletiva, acho que até do moral, Marra, passa muito por isso, do efeito que isso pode ter dentro de um elenco? A gente, como disse até ali, a gente já viu essa história ano passado e essa história rendeu frutos, inclusive financeiros, né? Com jogadores que tiveram a oportunidade de jogar, que ninguém esperava, mas a situação pedia que priorizasse o Campeonato Brasileiro, os jogadores entraram lá, e foi positivo para o Corinthians. Eu acho que para o moral, sim, porque a maré estava ficando meio estranha. O Corinthians lutou muito o tempo inteiro, mesmo jogando com o time, mesmo tendo sido lado esquerdo ontem, foi completamente envolvido, hein? Preciso lembrar isso. O Grêmio criou algumas situações ali que em algum momento a casa poderia ter caído. A gente está vendo, inclusive, as jogadas pelo lado direito de ataque do Grêmio e com o Corinthians só vendo o que estava acontecendo e o Hugo sendo obrigado a fazer defesas. Mas, para mim, um ponto muito positivo e que eu valorizo muito do trabalho do Ramon joga aberto comigo. Essa competição aqui, então, não vai ser a prioridade? Porque está priorizando o Campeonato Brasileiro? Então você está percebendo o mesmo que eu, né? Isso. Que está desesperador, que não dá para ficar ali com um sorrisinho para o Campeonato Brasileiro, porque a situação é muito feia. Obrigado. Obrigado por você estar na mesma, diria um amigo nosso, na mesma página que eu. Porque essa é a página que a gente está. De entender que o Corinthians, parecia ter escapado da zona de rebaixamento com alguma folga. Agora não, virou desesperador de novo. Então, fechou. Fala a verdade para mim e fala a verdade para o torcedor. O torcedor entendeu e prioriza também o Campeonato Brasileiro. É por aí, Donk?
Sim, exatamente. E o que é curioso é que, como o futebol é muito dinâmico, ainda mais aqui no Brasil, nada impede que a Copa do Brasil acabe virando prioridade ao longo da temporada. Nesse momento ela não é. Mas vai que o Corinthians engata uma sequência, consegue um confronto em que mesmo sendo um time alternativo passe, chega numa semifinal de Copa do Brasil. Como foi com o Vitor Pereira também, em algum momento, ele chegando numa decisão contra o Flamengo. Parece um paralelo bem adequado. Ainda que no começo não era uma situação tão dramática, talvez fosse agora. Claro. Mas é um bom paralelo em relação à situação do Corinthians. Então, para mim, a estratégia foi certa, ainda que isso tivesse custado a eliminação, e é muito bom pro moral. Você está falando de alguns jogadores que tinham perdido espaço, sem falar no importante disso pro Hugo. Cara, o que o Hugo tá fazendo para mim é extraordinário. Não que eu duvidasse do potencial dele, mas ele chega num clube do tamanho do Corinthians, na crise que o time tava, e substituindo o Cássio. Assim, era a combinação muito perigosa para um goleiro, ainda mais na posição de goleiro. E ele tem entregado demais, foi bem nos 90 minutos, foi decisivo na cobrança de pênaltis. Então, tem muitos fatores positivos pro Corinthians, sem falar o financeiro. E até, né, Dom, substituindo o Carlos Miguel, que é verdade que a maneira como ele deixou o clube não foi a melhor possível, mas que vinha ajudando o time ali em campo, né? Então... Ele vinha muito seguro, sendo o torcedor já depositando muita esperança nele, e acontece tudo isso da forma como foi. Era uma situação muito adversa. E o Corinthians respondeu muito bem, encontrando algumas soluções. Hoje é um time muito mais confiável coletivamente, e até o que me chama a atenção em relação a ontem é que o Corinthians cresce com o Ramon tendo um meio mais combativo, né? Alex Santana, Ranieri, e não tinha nenhum dos dois. Com o Rian, um menino que poderia estar emprestado hoje, e não fosse a chegada do Ramon, ele não teria continuado. Você fala do Charles, que num primeiro momento ainda não tinha conquistado o torcedor, e ontem para mim foi muito bem. Então, aquele virtude do meio campo mais físico não tinha, e mesmo assim o Corinthians conseguiu essa classificação. Algumas escolhas do Renato foram muito questionadas também pelos torcedores do Grêmio, mas também como é difícil o treinador tomar decisão, né? E é por isso que eles são tão bem pagos, né? Porque, por que não mexeu antes? Ele justificou que entendeu que os jogadores que terminaram o jogo eram aqueles com melhores aproveitamento nos pênaltis. Ele fala, se eu substituo esses, vocês vão e não dá certo, vocês vão me questionar por que eu perdi. Se eu também não deixo, os caras perdem o pênalti, por que deixou? Mas o Renato não precisava ter sido, acho que, irônico, para não dizer mal educado, como foi ali também. Assim, não tem jeito, né? A gente vai achar, você vai estar sempre com a razão depois que perdeu. Depois do que aconteceu. Depois que aconteceu, eu vou falar, Renato, você deveria ter feito. Ou não deveria. E assim, erra ou acerta, mas erra ou acerta com a cabeça dele. Porque senão não vai ser técnico, né? Ou não vai ser técnico por muito tempo. O Renato tem o comando do Grêmio nas mãos, o time, ele tem achado soluções interessantes. Qual posição jogou o Soteldo? Não tenho a menor ideia. Se for aquelas 11 tradicionais, não tenho a menor ideia. Ele jogou em todas do ataque. É na direita, é na esquerda, é por dentro. O Renato criou isso. Mas tá jogando quem é o falso 9? Muitas vezes é o Soteldo, que muitas vezes vem de trás. O lado direito, repito, né, a gente falou, o lado direito funcionou muito bem. Jogar com 3 zagueiros, abrir mão do Kahneman. Sim, o Renato trabalhou. Do outro lado teve um time que trabalhou também e foi para os pênaltis. Esporte. O dia seguinte do Grêmio, qual que é a avaliação, Donk? Pensando também, como o Berton disse, permitiu talvez o torcedor do Grêmio a sonhar com outros objetivos na temporada. Esse já foi. E pega o contexto do confronto para mim. Ainda que tenha trabalhado, tenha tido oportunidades, poderia ter vencido o jogo, mas é um Grêmio que não conseguiu vencer o time alternativo de um Corinthians que não vem num bom momento, e no jogo de ida não aproveitou a vantagem numérica, e assim, a expulsão foi correta, não tô nem entrando nesse mérito, a expulsão do Ranieri, mas o Grêmio não soube aproveitar, até porque o Corinthians até foi muito bem naquele momento quando teve um a menos. Então é dolorido pro torcedor, como o Berton estava falando, é a grande uma possibilidade, até pelo histórico do Grêmio, assim, foi a eliminação mais precoce sob o comando do Renato do Grêmio na Copa do Brasil. Nunca tinha caído tão cedo com o Renato, e tem esse duelo agora cheio de pressão com o Fluminense, ainda sem poder esquecer a situação no Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Grêmio seja um time para ser rebaixado, tem qualidade para escapar com tranquilidade, mas o contexto não ajuda, ainda mais num momento que o campeonato deu uma embolada também. É um compromisso a menos na agenda também. Se a gente, se a Lili tá falando que a agenda do Corinthians segue ali cheia de números vermelhos, no caso do Grêmio, um compromisso a menos. Com todo o agravante de não poder jogar em casa, né? Além disso, um compromisso a menos, é uma viagem
para jogar em casa, fora de casa. Nesse sentido alivia, né, Mário, a classificação ou o calendário do Grêmio. Isso sim, aliviar assim, é o sorrisinho amarelo, né? Isso, é você tentando ver o copo meio cheio e não... É porque eu acho que aí entra aquele ponto que você comentou, Bruno, de que semana que vem ou daqui 2 semanas pode estar sem nada. É verdade. Né? Que é o que a gente falou ali de Palmeiras, enfim, que você ganha um espacinho na agenda, Botafogo, enfim, mas que daqui a 2 semanas o campeonato em setembro não é o de agosto, que não era o de julho. Isso. E você pode estar numa situação que, Como poxa... é a situação do Inter hoje, né? Que é um time que se montou para ir, né, para ser uma das equipes protagonistas nas todas as competições na temporada e acabou não sendo, né? E que está com 4 jogos a menos, ou seja, isso pode acontecer em breve. Muda completamente o cenário. 4 jogos, se ganha os 4, 12 pontos. Sai da proximidade de Z4 para disputar a parte alta. E no Corinthians, dependendo do sorteio também, né, Mari? Tem uma perspectiva de repente, por que não o time avançar na Copa do Brasil? Mas ainda a prioridade é Sula? Pra mim, o brasileiro ainda é total. Não, 45 pontos. das extras. Se tiver que fazer um ranking. Eu acho que é observar. É observar? Ver o que é possível. Mas a prioridade é o brasileiro. Brasileirão. Porque o sorteio pode colocar o Corinthians enfrentando... O Flamengo. Ou pode ser o Vasco. Ou Juventude. Ou Juventude, aí tem jogo. Sim. Com o Vasco tem jogo, pra mim. Com o Juventude tem jogo. Com o São Paulo, acho que o efeito clássico estadual vai ter jogo também. Sim. Mas o São Paulo ainda tem... O São Paulo ainda precisa, se não for o São Paulo, pode ser o Goiás, né? Mas, assim, é perspectiva para o time avançar também. Veremos então qual será o comportamento do Corinthians ao longo dessa temporada. Eugênio Leal, professor Renato aí reconhecendo que o Grêmio não esteve bem. O que faltou para o Grêmio? O que sobrou para o Corinthians? 2-0 também, chato, hein? Então, no final das contas, o que faltou pro Grêmio foi acertar os pênaltis, né? Isso sobrou pro Corinthians, que o Corinthians executou muito bem as batidas de pênaltis. No jogo como um todo, o Grêmio foi um pouco melhor, até porque a tendência era essa, né? O Grêmio estava jogando teoricamente em casa. Aliás, muito legal, quase sempre quando mostrava a arquibancada, lá no meio da torcida do Grêmio, a gente via 1, 2, 3 camisas do Curitiba. Sim. Né? Então, o pessoal do Curitiba ali abraçando o Grêmio, achei bem interessante isso daí e bonito. Mas no jogo em si, o Grêmio teve mais situações de proximidade do gol, embora o Corinthians também as tenha criado. Só que não foi suficiente. O jogo, na verdade, muito truncado, né? De muita intensidade. Agora, eu acho que a comissão técnica do Corinthians, ao poupar jogadores importantes, o que ela sinaliza que não é prioridade, não era a prioridade para o Corinthians, né? A prioridade hoje é fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Isso, ao mesmo tempo, traz o quê? Uma sensação de maior leveza para quem está em campo. Não que os jogadores não tivessem um comprometimento para buscar a vaga, tanto que buscaram a vaga. Mas que assim, ok, vamos lutar pela gente, vamos buscar, mas não tem aquela pressão da obrigação. Quando você tira jogadores importantes do time, somando estes aos que já estavam impossibilitados de jogar, que eram desfalques por lesão, quem entra em campo entra, vamos jogar, se der, deu, e deu. E deu, o Corinthians foi muito grande, mostrou muita garra, muita força, muita luta no jogo. E acabou, no momento crucial, no momento decisivo, tendo mais sangue frio para resolver. E ali, naquela hora do pênalti. O Grêmio foi muito mal nas batidas de pênalti. E isso aí, não é o jogo de futebol, mas faz parte da decisão de uma competição eliminatória como essa. E ali você tem que saber bater, e o Corinthians soube bater. Então, mérito para o Corinthians. Boa atuação, mais uma vez, do Hugo Souza. Muito. Né, transmitindo muita segurança. Depois do jogo, o Ramon falou sobre isso, né? Como ele está transmitindo segurança para o time. Pra mim foi o nome da classificação dos dois jogos, foi o Hugo Souza. Agora não pode bater um pênalti assim, né? É brincadeira. Só não concordei com uma fala sua, Eugênio. Quer dizer, eu penso diferente. Não teve esse negócio de se der, deu, não. Quem entrou pra jogar sério, pra classificar. Jogar sério, classificou, mas sem o peso da obrigação. Quando você fala assim, não é nossa prioridade, não vou colocar todos os melhores jogadores que tem à disposição. Então, beleza, vamos buscar o algo mais. O não a gente já tem, sabe? Tô fora de casa, é difícil, o adversário é forte. O não a gente já tem. Então não entra com a carga, o peso da obrigação. Mas ainda assim entrou com muita vontade, com muita garra e assim ganhou. Diga, Natália.
Não, acho que o Corinthians, se a gente for pegar as oportunidades claras de gol, o Corinthians teve mais. Foi o chute do Kaká, um belo chute, depois um rebote com o Romero, ele acaba travando na zaga. Teve uma cabeçada, se eu não me engano, do Pedro Henrique. Então, assim, tem algumas... o Corinthians, principalmente no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, teve oportunidades. Não conseguiu fazer, não teve a eficiência para fazer, mas foi eficiente nos pênaltis. O corintiano hoje, quando ele liga a TV, ele não está preocupado com o desempenho. Hoje, né? Ele está muito comemorando a classificação, pensando no dinheiro que vai entrar e já pensando no Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Que é um jogo difícil, é um jogo complicado. A gente estava falando aqui na hora dos gols. Brasileiro e sul-americano depois. Mas especialmente o brasileiro, né? Pela situação que está. Porque uma derrota, e dependendo dos outros resultados, afunda ainda mais o Corinthians numa situação que emocionalmente pode complicar. Então hoje, para o corintiano, quando ele liga para a TV... Dinheiro na conta, lá faz o Pix CBF, porque está classificado na Copa do Brasil. 4 milhões e não sei quanto. É dinheiro, ajuda. Para quem está ali se reestruturando, ajuda muito. E aí, questão de sorteio e chaveamento, vai ficar aí para o próximo sorteio da CBF para saber qual vai ser o caminho na Copa do Brasil. Isso é um outro momento que vai pensar. Acho que tem alguns pontos negativos. O desempenho do Charles ontem foi muito ruim, foi muito abaixo. Mas mesmo com tantos desfalques, o Corinthians conseguiu uma classificação diante de um Grêmio que vinha num crescimento coletivo, né, de jogo, vinha demonstrando um melhor desempenho, mas também não teve... As oportunidades que teve, não soube guardar. O Corinthians consegue uma classificação muito importante. Rafael Prats, um Corinthians muito modificado, né? Com problemas de lesão. O Yuri Alberto continua fora, o Alex Santana com uma lesão... Aí o professor Ramon Dias poupa jogadores. Teve o Ranieri suspenso, que faz falta, suspenso. Claro. Entrou com um trio de zagueiros ali, né? O Torres, o Kaká e o Gustavo Henrique. E deu certo. Deu certo. Abel, assim, eu concordo com os companheiros em relação aos dois jogos. Foram jogos muito equilibrados, até travados em alguns momentos, amarrados, os times um pouco se anulando também. E o saldo para o Corinthians é muito positivo. Né, por ter perdido o Ranieri por um tempo quase no jogo de ida, não ter contado com um jogador de marcação como o Ranieri por quase todo o segundo tempo. O Grêmio não aproveitou. Eu acho que o Grêmio vai lamentar muito isso, não ter aproveitado nada em Itaquera, ontem não ter conseguido jogar quase o segundo tempo com o Corinthians tão modificado pelo Ramon Dias. E o saldo para o Corinthians é positivo, porque além da classificação, que é obviamente a mais importante de todas, o Ramon Dias conseguiu descansar alguns jogadores. O Garro entrou ontem faltando 5 minutos para acabar o jogo, que é o principal armador do time. Ele conseguiu, o André Ramalho, por exemplo, entrou, cobrou muito bem o pênalti, mas também é um titular que ontem não jogou. Ele não teve 2 meio-campistas muito importantes nesse curto prazo. O Alex Santana, que chegou bem, que não deve jogar rapidamente, vai demorar um tempo para voltar. E o Ranieri suspenso. Então, assim, entre esses desfalques todos do Corinthians, não em quantidade, mas em qualidade, o Corinthians avança contra um Grêmio que estava inteiro, que se preparou para tentar avançar a Copa do Brasil e não conseguiu. É claro que a gente está falando aqui, muito condicionado, a maneira que cada um cobrou o pênalti. Também está no pacote. A competência de um, faltou competência para o outro. O Renato colocou o Edenilson para cobrar pênalti, ele estou para fora. Né? O Ramon Dias me parece que contava, se chegasse a quinta cobrança, com o Garro também para cobrar, nem precisou. Então, assim, acho que de maneira geral... O Garro entra no finalzinho, né? Ele entra para cobrar o pênalti. Mas mesmo assim, ele dá um passe no final do jogo ali que quase... Sim, então ficou para o Corinthians um saldo muito positivo, pelas circunstâncias do confronto. Em 2 jogos equilibrados, o time tentando ainda reencontrar uma identidade com um treinador que é muito experiente, que conhece do riscado como o Ramon Dias. Ter perdido um volante no segundo tempo quase todo em Itaquera, não sofreu gol em Itaquera. Perdido e expulso. Né? Expulso. Perdido 2 meio-campistas para o jogo da volta ontem no Couto Pereira. Ter tirado titulares importantes como ele tirou e o time avançou, com o Hugo Souza importante como foi na ida e na volta, para o Corinthians eu acho que não dá para se queixar de nada em relação à classificação. E para o Grêmio fica não ter aproveitado quando o Corinthians se mostrou mais frágil, mais limitado, o Grêmio não aproveitou e ficou pelo caminho na Copa do Brasil. Abel, ontem, desculpa, o Bira trouxe uma Bira Leal? Uma curiosidade sobre o Edenilson, né? No ano passado, Corinthians e Galo, ele perde o pênalti para o Galo, né? Aí depois, em 2013, Grêmio e Corinthians, ele também perde pênalti. Pelo Corinthians. Pelo Corinthians, né?